ser a história de hoje? Vamos ter que esperar pra ver. Ei, crianças, querem ver a gente numa aventura nova? As Trigêmeas. Eu sei que você viu esse desenho junto com vários outros do futuro e da cultura, que particularmente todos baseados em livros infantis. Mas você já se perguntou quais eram os melhores episódios? Ou pelo menos o seu top 5? Olá, inscritos, membro Fernando e outros usuários do YouTube. Meu nome é Sara e Les Tres Besones, ou As Trigêmeas, é uma série de livros infantis da escritora catalã José Capdevila sobre Ana Helena e Teresa. O desenho é de 1997 a 2003, onde a autora trabalhou como diretora de arte. E nós vemos as três irmãs sempre aprontando e a bruxa Nilda lhes castigando mandando para dentro de algum conto ou livro clássico, ou ainda para estarem ao lado de grandes figuras da história. Destaco quando a animação conseguiu ser um pouco mais profunda e foi mais do que uma outra versão recontada de alguma história que já ouvimos, até porque, como eu disse, elas também estão ao lado de figuras reais. E você vai ver que eu gosto muito de A Pequena Sereia. Esquecendo um pouco da Ariel e focando no conto original de Hans Christian Andersen, é uma história dramática, onde a prota vira espuma e seu amor se casa com outro. A pequena sereia, filha do rei do mar, quer ser lembrada, mas só os humanos têm alma, então ela vê que se apaixonando e se casando, tem a sua oportunidade de conseguir isso, porém trocar sua voz por pernas e salvar o príncipe não dá em nada, pois ele se casa com alguém que ele crê ser a sua salvadora. Assim, ela desaparece. Essa versão é bem mais fiel ao conto. Não há um punhal para a sereia usar contra o príncipe e recuperar sua cauda, apenas uma poção que ela não usa e arca com as consequências de tomar decisões precipitadas. O príncipe se apaixonou por quem ele precisava, evitando um malfadado casamento arranjado, e a sereia ao menos virou um espírito, o que ela almejava. Volta ao mundo em 80 dias. Essa deveria ser a história de Mr. Fogg, um rico metódico que aceita uma aposta para provar que ter os passos contados lhe garantiria o êxito em dar a volta no globo em 80 dias, levando junto seu recém-contratado criado e salvando e se casando com uma corajosa princesa indiana no processo. Essa é uma das histórias mais famosas de Júlio Verne e meu livro favorito. Porém, o enredo do episódio se assemelha mais à Corrida do Século, um filme americano de 1965, onde vários competidores apostam uma corrida automobilística, e sim, esse filme foi inspiração para a Corrida Maluca. Afinal, vai ter que retornar a este local quando completarmos a volta ao mundo. O quê? A volta ao mundo? Está vendo aqueles veículos? Atrás deles. Se você vê o episódio apenas como mais um episódio, com seus méritos, ele é bem redondinho, e como as três gêmeas passam por outros países, elas acabam vendo personagens que apareceram em outros episódios, e você fica tipo, eu lembro dele, ou se ainda não viu, você fica, quando será que ele vai aparecer? A bordo do Nautilus, é claro. É o Capitão Nemo! Sandokan, Mowgli, King! Como o episódio é baseado em outra coisa, ou melhor, em duas outras coisas mescladas, ele pode se tornar mais interessante ainda. Isso se você não for super enjoado e estiver a se perguntar, como eu, por que isso é tão divergente do livro de Júlio Verne? Até o filme de 2004 é mais parecido com o livro em certos aspectos. O filme de 2004! Mas é um bom episódio. É um bom episódio. Desculpa, 2005, o filme de 2005. Mas a melhor versão é de 89, tá bom? Mas a dos anos 60 também não é nada mal, é a mais fiel que tem. Quarto lugar, As Trigêmeas no Circo. A história é menos divertida do que o título indica. Dessa vez a bruxa Nilda foi longe demais e mandou as Trigêmeas para uma zona de guerra, onde elas presenciam a destruição e a situação deplorável dos refugiados. Não foi um desastre natural, foi tudo feito pelo próprio homem. A vida dessas pessoas foram arruinadas pela guerra, foi isso. Karina aguarda a chegada do circo com remédios, comida e alegria, um pouco de alegria ao menos, mas ele é barrado por um general. A situação é muito realista e atemporal, e se tivesse armas de fogo e um plano mais elaborado para derrotar o general, isso poderia ser Tintin. Mas como as três gêmeas, tem música, um plano simples que funciona e um exército de menos de 10 homens, que eu aposto que ajudou a selar a paz. Estúdio Gaudí. Conhecem o arquiteto catalão Antoni Gaudí? As obras de Gaudí revelam um estilo único e individual e estão em sua maioria na cidade de Barcelona. E aqui, quando as três gêmeas atrapalham o cimento fresco de um simples trabalhador, a bruxa manda as três para Barcelona no começo do século XX, onde elas encontram um melancólico artista e reconhece a sua eterna e inacabada obra, A Sagrada Família. Por algum motivo, o senhor quer se livrar das curvas que tornaram seu trabalho singular e, ao mesmo tempo, está um pouco nostálgico com o amor do passado. Atormentado, o artista que um segundo atrás era famoso e requisitado, agora é encontrado desacordado na rua e ninguém o reconhece. Mas com as três gêmeas, ele recupera sua energia, o que lhe torna único. O episódio parece um pouco estranho, o comportamento de Gaudí também.
o episódio se beneficiaria de uma passagem de tempo mais clara. Gould teve sucesso em vida, mas várias vezes as pessoas achavam sua arte horrorosa. Ele foi diminuindo o contato social e depois, quando foi morto por um atropelamento de bonde, quase foi enterrado como indigente. Muito louco, mas até bem representado aqui, com um toque de alegria e música, como é a marca das Trigêmeas. Mas ainda é um episódio dramático. E há uma segunda parte chamada O Fantasma da Pedreira, e já tá errado. Quem vai relacionar esses nomes para assistir um atrás do outro, quando poderia simplesmente ter parte 1 e parte 2? E mesmo que tenha a cena do próximo episódio, não fica muito claro. Enfim, esse episódio se centra mais na construção e na recepção do público de um novo prédio de Gaudí, mais um pouco do seu passado e um lindo, lindo simbolismo sobre sua morte. Não é qualquer um que tem 2 episódios dedicados a si, mas eu achei que sei por que ele teve. Ele era da Catalunha também. Então está aí 2 episódios nessa posição. São mais emocionantes que o próximo, mas aqui é mais gosto meu mesmo. Então o próximo é Diogo Rodrigo de Silva e Velázquez. Foi um pintor espanhol e principal artista da corte do rei Filipe IV da Espanha. Era um artista individualista do período barroco contemporâneo e importante como retratista. No castigo da vez, Ana Helena e Teresa são mandadas para a corte do rei Filipe. Estar farta de ser pintado com um rosto bobo proíbe que façam pinturas suas, mas Velázquez se recusa a obedecer e pinta o rosto do monarca escondido dentro de outras pinturas. Uma saída bem sagaz. Então você está pintando um retrato meu, ora? Sim, é verdade que eu estou pintando, mas está se vendo nele? Não estou me vendo aí. Você tem que procurar. O episódio brinca basicamente com o quadro As Meninas. Ao parodiá-lo, vemos nossas protagonistas nele. Entramos nesse ateliê e não sabemos o que é um espelho e o que é um quadro dentro de um quadro. E é isso que é o intrigante dessa obra. Isso é um espelho refletindo os monarcas e espectadores que estão fora do espaço da pintura? Ou seria o reflexo de outro quadro na parede? Aqui o pintor está pintando toda a cena ou está apenas olhando para os monarcas e os pintando? As Meninas foi reconhecido como uma das pinturas mais importantes da história da arte ocidental. E não à toa as Trigêmeas tentam protegê-la. Primeiro lugar, Vincent van Gogh. Todos conhecemos Vincent Willem van Gogh, um pintor único que não teve sucesso. Se os outros artistas da lista tiveram suas obras reconhecidas em vida, ele vendeu apenas um quadro antes de morrer. Isso tudo para ter posteriormente suas obras automaticamente reconhecidas por qualquer um, e todos os produtos vendidos com suas pinturas exemplificam isso. Suas obras incluem paisagens, natureza morta, retratos e autorretratos, caracterizados por cores dramáticas e vibrantes, como o azul e amarelo. Vemos isso aqui com o uso de suas cores características, junto com a sua mente instável e cenas dramáticas. As Trigêmeas acompanham o pintor por um tempo. Vemos sua relação com outro artista e a bela amizade com seu querido irmão Theo. E ainda uma versão para explicar a sua orelha cortada, representada de maneira muito intrigante. Acho que é um episódio muito bom, porque além do drama, ele mostra a mente perturbada do Van Gogh e também a maneira como ele cria as coisas simplesmente virando ou desvirando das pinturas no seu traço. É maravilhoso. E você vê muitas referências aos quadros dele. Ja no puc més. Theo! Hola, Vincent. Mas que teve um final feliz porque ele estava com seu irmão. Então, se gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário, seu hypar, compartilha, interaja o máximo possível com esse vídeo. E se também gosta de arte, principalmente pintura, deixa aí nos comentários. Os episódios citados foram pouco detalhados porque eu quero que você mesmo assista. Os links estão na descrição do vídeo, mas a imagem boa está no idioma original, eu acho, e a imagem ruim é que tem em português.